Vamos abrir nossa Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia? A Bíblia, não o celular, não o iPad, a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 22, e tem que ser muito santo para abrir o celular e o iPad ou qualquer outro eletrônico e não olhar o WhatsApp e as redes. Eu ainda não cheguei nesse grau de santidade. Se eu tiver com a Bíblia no meu eletrônico e alguém mandar uma mensagem, eu quero ver quem é. Então, mas alguns conseguem, né? Então, amém. Eu estou caminhando ainda, mas tudo bem. Se você tem ela aí, abra a 1 Samuel 22, versículo 1 e versículo 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele os fez chefe deles. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Também vamos olhar 2 Samuel, capítulo 23, porque estes homens aqui são chamados os valentes de Davi. Eu quero falar sobre isto hoje, sobre os valentes de Davi. Nesta hora da história da igreja, quando caminhamos para o Apocalipse, a igreja precisa de homens e mulheres valentes pelo reino e pela evangelização do mundo. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, são estes os nomes dos valentes de Davi. Alguns serão citados nominalmente. Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Próximo homem, Eleazar, versículo 10. E ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Versículo 11 fala de Sama e do povo que fugia diante dos filisteus. Versículo 12, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu. O povo foi embora e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Depois nós vamos ler outros textos. Se você ler toda a história de Davi, você vai perceber Samuel mencionando 1 Samuel, 2 Samuel, vai perceber a menção de dois reinos, o reino de Saul e o reino de Davi. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a história do Velho Testamento, ela tipifica, ela nos dá a revelação do que vai acontecer no Novo Testamento. Vamos dizer que o Velho Testamento é o botão e o Novo Testamento é a flor que se abre. Saul, para nós, simboliza o reino da carne, o governo da carne sobre a nossa vida. E Davi significa o reino do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã aqui, nós estamos debaixo de um destes dois governos. Nós estamos debaixo do governo de Saul, ou nós estamos debaixo do governo de Davi. E eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre isto. Qual é o caminho para ser um valente de Davi nesta hora? Quando a igreja precisa de homens e mulheres que sejam valentes, porque estes homens, em determinado momento, quando Samuel fala sobre eles, e depois nós vamos orar isto em crônica também, o texto diz que estes homens estavam dispostos a tornar Davi, a fazer Davi o rei. Que o nosso chamado como igreja é para que Jesus seja o rei naqueles corações onde ele ainda não reina, para que ele tenha domínio onde ele não tem domínio. Este é o nosso chamado como igreja, para dizer: Jesus será o rei onde ele não é rei. Jesus terá o governo onde ele não tem governo. E estes homens, para
serem qualificados como os valentes de Davi, inicialmente eles revelam-se, apresentam-se a Davi como homens que estavam em aperto. Eu disse aqui no primeiro tempo, este é um tempo de aperto no mundo. Nós estamos no tempo do Apocalipse. Jesus diz em Mateus 24 e Marcos 14 que este é o tempo do princípio de dores. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 que os últimos dias, que começaram com o Pentecostes, será um tempo difícil, e a ideia ali no original é um tempo difícil em todas as áreas. É difícil agora ter tempo quieto com Deus. Os pesquisadores estão dizendo que esse é um tempo de tremenda distração. Orar agora é muito complicado, porque as redes sociais aqui não deixam. Ter um tempo com a palavra agora é um tempo bem difícil. Esse é um tempo de distração, é um tempo onde nós teremos dificuldades com a parentela. Todas as pessoas que eu recebo para discipulado, para restaurar, e que querem, porque alguns não querem o discipulado, nem a restauração, alguns querem viver a sua vida como querem viver. Eles estão debaixo do governo de Saul, da sua própria carne. Eles não querem o governo de Davi. Eles tomam o seu tempo e roubam o seu tempo e sua energia e não querem nada. Mas este é um tempo, diz Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, é um tempo difícil. Todo o pessoal que chega hoje como cristão, para receber ajuda, tem dificuldade com a parentela, tem dificuldade com a família. A grande reclamação das mulheres hoje é que os homens não sabem liderar, são frágeis. Então esse é um tempo de aflição, um tempo de aperto. Nós estamos com muitos irmãos em aperto financeiro. Até onde vai agora a crise econômica? Eu bati 3 vezes. Para quê? Isso é macumba. Crise econômica não resolve com isso. Até onde vai a crise econômica na vida de muitos? Talvez não todos. Então esse é um tempo de aperto. Mas para você se colocar debaixo do governo de Davi, você precisa dizer a ele: Senhor, eu estou em aperto. Ou em outra palavra, Senhor, eu estou em crise. Tem crente que não gosta disso. Alguns irmãos têm me dito: eu estou em Cristo. Quem está em Cristo não está em crise. Em qual Cristo você está? Pode ser o Cristo do Corcovado, aí. Mas se você está em Cristo, no Cristo da Bíblia, há uma crise de confronto de poderes. Nós temos uma batalha espiritual sendo travada para que Davi seja o rei. Nós temos uma batalha espiritual acontecendo agora no mundo, contra satanistas, contra diabolós, contra maldizentes, feiticeiros, contra opositores do Evangelho, para que Davi não seja o rei. Davi para nós é Cristo. Estes homens estão dispostos a fazer de Davi o rei. Então, são homens que se identificam, conhecem a sua identidade. Estamos em aperto, estamos endividados, e aqui era uma questão financeira. Mas pode ser que a sua dívida nesta manhã não seja financeira, seja uma dívida relacionada à questão do perdão. Nestes últimos dias, eu e minha esposa ajudamos uma família que a mãe, que já estava viúva, morreu de amargura. Amargura mata. A raiz de amargura torna-se uma grande árvore. Estes homens estavam endividados, eram homens sem direção, porque estavam amargurados de espírito. Houve um puritano no século XVI, John Owen. Ele disse uma coisa interessante. Foi um homem de muita intimidade com o Senhor, praticamente quase que o único a escrever sobre comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Pouca gente na história da igreja conseguiu chegar a uma intimidade tão profunda como esse irmão. Ele disse: há 2 coisas para você subir na comunhão com Deus. Eu costumo dizer: ir ao Monte Hermão, Cântico dos Cânticos. Primeira coisa, uma
revelação clara do caráter de Deus. Quem é Deus? Deus não é um Papai Noel. É o que muitos querem agora. Deus não é um vovozinho. Eu sou vovô agora. Se não tomar cuidado, não vou fazer outra coisa. Deus não é um tiozinho. Deus tem o seu caráter. Então, uma revelação bíblica do caráter de Deus. Isso vai levar-nos à segunda questão. Uma visão clara de quem somos. Quem somos nós, irmãos? Quem você é? Quem sou eu? Somos pessoas em aperto. Somos pessoas em aflição. Por causa do reino de Deus. Por causa do avanço da igreja. Por causa da pregação do evangelho. Por causa da maneira como a igreja hoje é vista como uma igreja, uma noiva, que já não ama o noivo. Quando o Senhor fala sobre a igreja lá no Apocalipse capítulo 2, ele diz à igreja de Éfeso, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz, eu estou admirado do vosso amor pelos irmãos. E quando a gente ama os irmãos é porque a gente ama o Senhor. Se a gente não ama os irmãos é porque o Senhor nunca está na nossa vida. Mas aquela igreja, 30 anos depois, recebe do Senhor a mensagem, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, estes homens vão passar agora por um discipulado. Davi vai discipular estes homens. Meus irmãos, não há nenhum caminho diferente para chegar à maturidade, a não ser o discipulado bíblico. Que não é para todo crente, embora seja para todo crente. Mas nem todo crente que é o discipulado. Mas eu queria resumir aqui o que eu vou dizer por causa do tempo, mas eu quero mencionar pelo menos alguns pontos. Quando Davi começa a treinar estes homens e a equipá-los para o discipulado, Davi tem 4 encontros aqui. E eu quero pelo menos pontuar cada um deles. Espero que você pode guardar isto. O primeiro encontro que Davi experimenta é no capítulo 22, versículo 5, quando Davi encontra o profeta Gade. E Gade diz a Davi, no versículo 5, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Não fiques nesta fortaleza, não fiques neste lugar seguro. Em outras palavras, Gade está dizendo a Davi, saia da sua zona de conforto. Não é interessante isso que Davi pensou que estava seguro ali? Qual é o seu lugar de segurança falsa hoje? Qual é o seu lugar de pseudo-segurança? Você pensa que está seguro aí. Você pensa que esse é o lugar que tudo vai ficar bem. E o Senhor está dizendo a você, saia desta fortaleza onde você está. Eu penso que para muitos de nós, o lugar seguro pode ser a nossa vontade, nossos desejos e também muitas vezes os nossos sonhos, não é? Por causa dos meus pais, minha mãe era uma mulher muito forte, meu pai também. E meu pai teve um bom trabalho em tratar com a minha mãe naquele período. Eu me tornei alguém de muita convicção. Mas muitas vezes eu precisei lembrar que a vontade de Deus é mais segura do que a minha convicção quando ela não é bíblica. Quando Deus nos deu o apartamento, há 2 anos atrás, Maria José tinha falado comigo, bem, quando será que vamos ter uma casa aqui neste planeta? Eu não sei. Isso não é uma coisa que ocupou minhas orações durante tanto tempo. Um dia Deus dará. Conversando com ela em determinada ocasião, eu disse a ela, bem, eu estou orando que Deus nos dê uma casa térrea. Ela disse, bom, eu estou orando que Deus nos dê um apartamento. Bom, então está aí a resposta, porque que Deus não tinha dado nenhuma coisa nem outra. Então alguém tinha que abrir mão da sua vontade. Você quer ser um valente de Davi? Você precisa abrir mão do que você quer. Se o que você quer não está amalgamado à vontade de Deus. Se você quer ser um valente de Davi nesta hora, você precisa abrir mão dos seus desejos e também, quem sabe, de alguns sonhos. Se eles não estão
casados com a vontade de Deus. Sabe que o termo casados, no período dos místicos, ali depois do 3º século, até a Reforma, era um tempo muito utilizado pelos místicos, porque para eles, comunhão com Deus era a ideia de um casamento com o Senhor. Essa foi a vida de Madame Guyon, e São João da Cruz, e John Tauler, e outros que tiveram vida muito profunda com Deus. Então, a nossa vontade pode ser uma fortaleza, onde nós nos abrigamos. As nossas crenças. O que é que você crê nesta manhã, querido irmão, querida irmã? Qual é a sua convicção nesta manhã? Por exemplo, eu mencionei, e nós temos uma convicção na família em geral, roupa suja se lava. Onde é que está isso na Bíblia? Qual é o versículo e o livro? Roupa suja se lava na comunhão com os irmãos. E se o irmão sair falando, ele está em pecado, precisa ser disciplinado. Você não vai abrir sua vida para todo mundo, mas você tem que ter um companheiro de luta, uma companheira de luta, para quem você fala onde está doendo. Não espera que pastor Guilherme vai resolver tudo isto. Não é tarefa dele, nem da equipe pastoral. Nós precisamos ter alguém para quem falamos. Nossas crenças masculinas. O bom cabrito não berra, homem que é homem não chora. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus chorou. Jeremias foi chamado de profeta chorão. Paulo escreve dizendo que sentia dores de parto e que chorava pelos irmãos. Então, nossas crenças podem ser uma fortaleza. Outro dia um irmão disse para mim, eu não abro mão da minha crença denominacional. E eu disse a ele, ela é bíblica? Porque se ela não é bíblica, eu não preciso sustentar o que não é bíblico. Nós podemos ter uma fortaleza na nossa convicção de crenças. A palavra cosmovisão é exatamente isso, são as crenças que nós trazemos para a vida. E aí nós formamos opinião. Nós somos tremendos para dar opinião. No meu tempo de comunhão com Deus, várias vezes o Senhor me falou, não dê a sua opinião. Principalmente se a pessoa é insensata. Se ela é insensata, a gente não tem que dizer nada a ela. Porque exortar o insensato é como pegar um cão bravo pela orelha. Então, você não diz nada para o insensato. Depois de ter ajudado, percebeu que ele não quer ajuda. Então, sai da tua área de segurança. Sai da tua fortaleza, que podem ser as tradições, pode ser o comportamento, o caráter. O Senhor está dizendo para Davi, não fique aí, sai daí. É interessante porque foi isso que o Senhor disse a Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Queridos, Ezequiel tem essa visão do trono de Deus. Capítulo 1, o trono de Deus está se movimentando para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Deus é um Deus de movimento. Deus está se movendo nesta manhã, através da sua palavra. Deus está trabalhando nesta manhã através da sua palavra. Deus está falando ao nosso coração. Deus deseja nos levar a um lugar de segurança nele e nos tirar do lugar de segurança onde nossas convicções são apenas convicções humanas. E a gente muitas vezes quer levar a vida cristã, o ministério, a igreja, com base nessas opiniões pessoais. Então, o primeiro encontro de Davi com o profeta Gade é para que ele se mova, para que ele saia do seu lugar seguro. Eu percebo que o instrumento que Deus utiliza para nos tirar do lugar de segurança é a crise, é a tribulação, é o megafone de Deus. Ele está dizendo a você, saia, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu não estou dizendo sair da igreja, sair desta igreja. Tem que ficar aqui, lutar e batalhar. Tem que ser um valente de Davi aqui.
Mas sai dessas coisas. Sai da sua opinião, se ela não é bíblica. Sai do seu orgulho, sai da sua vaidade, sai da sua cobiça, sai da sua inveja, sai do seu pecado, sai da sua encrenca, sai da sua esquizofrenia. Sai disso, em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus está dizendo para a gente aqui. Dessa mesmice, desse blá blá blá, dessa coisa que não resolve nada, dessa vida superficial, desse nheque-nheque, sai, em nome do Senhor Jesus. Seja um valente, brigue pelo reino, lute pelo reino. É isso que o Senhor está dizendo a Davi. Quando a gente fica aí brigando por cabelo, queda de cabelo, unha encravada, e por besteira, né? Então, o primeiro encontro de Davi é com o profeta Gade. O segundo encontro é com Abiatar, capítulo 22, versículo 20. Porém, os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Versículo 23, Davi disse: fica comigo, não temas. Fica comigo aqui é o mesmo texto de João 15, permanecei em mim. Davi revela a sua graça. Ele está dizendo a Abiatar: fica comigo, mora comigo, reside comigo. Queridos, isto aqui é um chamado para comunhão, para intimidade com Deus. Sabe o que eu percebo na minha vida? Quando a minha intimidade com Deus cresce, eu sou mais amoroso com a Mazé. Eu sou menos encrenqueiro em casa. Sou menos ríspido, sou menos grosso. Eu beijo mais a Mazé, eu abraço mais a Mazé. Eu estou mais disposto a ouvi-la, mesmo que os assuntos que ela tem não sejam os meus assuntos. Nós não somos iguais, não somos clones, somos diferentes. Ela tem assuntos que eu não tenho, eu tenho assuntos que ela não tem. Mas no meu tempo de intimidade com Deus, eu sou capacitado para ouvi-la, para amá-la, para descobrir as questões do seu coração. Quando a Bíblia diz ao homem que o homem tem que cuidar da esposa, cuidar ali, não é pôr dinheiro em casa. Porque hoje as mulheres também trabalham. Então quem é que é o provedor hoje? Agora, não tem nada errado o homem colocar dinheiro em casa e a mulher cuidar das coisas da casa e ser uma boa dona de casa. É bíblico. A mulher, nesse ponto, até trabalha mais do que o homem. Muito mais. Mas cuidar ali é conhecer o coração da esposa, o que está acontecendo lá. Mas quando é que eu faço isso? Quando eu ouço o convite de Davi: fica comigo. Você tem ficado com o Senhor? Tem parado o seu tempo para ouvi-lo? Você tem tido seu tempo dia após dia para ouvir Davi, que é Cristo para nós? E ouvir o que Ele quer para a sua vida? Então, Davi convida Abiatar para ficar com ele. Eu não sei como é com você, eu creio que alguns aqui têm o seu tempo com o rei Davi. Sabe, quando a gente tem esse tempo, tem um monte de coisa que não interessa mais. Vocês conseguem pegar isso? Quando você tem o seu tempo de intimidade com o Senhor, tem um monte de baboseira, pastor Guilherme, que, sabe, irmãos, olha, não interessa mais, irmãos. Não tem mais peso. Não influencia, não. Os irmãos entendem isso? Fica comigo. Eu perguntei para o Senhor outro dia, no meu tempo, eu tenho o hábito de estudar os livros da Bíblia e ler cada livro 50 vezes. E então eu estudo e depois ensino, é uma disciplina pessoal. E eu perguntei ao Senhor, algum tempo atrás, qual é o livro agora, Senhor? Cântico dos Cânticos. E o que o Senhor quer de mim? Aquiete-se. Aquiete-se. Esteja quieto na minha presença.
Então eu canto alguns hinos de conteúdo, né? Leio a Bíblia, desligo o celular, o computador e fico ali. Eu penso que esse é um tempo que a igreja precisa ter, cada um de nós, para ouvir Deus, para ouvir o Senhor. Porque há muitas vozes nesta hora, há muitos bisbilhoteiros nesta hora, há muitos maledicentes e maldizentes nesta hora, há muita gente com argumentos e achômetros, e eu penso e eu acho. O quê? Eu penso e eu acho o quê? O que Deus pensa é que tem um peso agora. O que Deus diz é que tem um peso agora, mas você só vai ouvi-lo se você aceitar o convite de Davi. Fica comigo. Este é o segundo encontro. O terceiro encontro é com Jonatas, capítulo 23, versículo 15. Vamos mais um versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Bom, até aí tudo bem. Ele disse: não temas. Muito bom. Porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Bom, Deus já tinha dito isto. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo. Quem chamou ele para ser o segundo? Davi não chamou, mas ele já queria o lugar. E eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para a sua casa. Agora, Jonatas conhece a verdade, Jonatas faz uma declaração verdadeira, Jonatas sabe o que vai acontecer. Você é o rei, você é o cara ungido, você será rei de Israel, meu pai não vai pegar você, mas eu vou voltar para casa. Vocês percebem isso? Por que ele não ficou com Davi? Se Davi era o rei e o pai estava fora da vontade de Deus. Quem não deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não está pronto a sair da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, sair ali não é abandoná-los, porque Davi não abandona. Davi leva os pais para o rei de Moabe, para que ele cuide deles, para não ficarem andando com Davi para um lado ou para o outro. Sair aqui é cortar o cordão umbilical, é viver o seu tempo com o Senhor, não é? Então Jonatas reconhece que Davi é o rei, sabe que ele é ungido, ele vai reinar sobre Israel, mas ele volta para sua casa. Irmãos, como igreja, nós estamos assim agora. Quem é o Senhor da nossa vida? Vocês podem dizer quem é? Jesus. Ele é o rei, não é o rei? Nós não cantamos aqui isto? Tu reinas e é todo poderoso. Vocês cantaram? Cantaram, amém? Mas a gente vive como a gente quer. É só cântico. O livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. A igreja hoje está assim em todo lugar. Jesus, tu és o Senhor, mas eu faço o que eu quero com a minha vida. Jesus, tu és o Senhor, mas não abro mão da minha opinião. Jesus, tu és o Senhor, mas eu vou fazer a minha vontade. Jesus, tu és o Senhor, mas é o que eu quero. Irmãos, isso não é vida cristã. Isso não é reino de Cristo na vida. Então Jonatas declara: tu vais reinar, mas eu vou para casa. Como é que Jonatas termina, irmãos? Jonatas termina mal, porque ele decidiu voltar para o governo de Saul. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Você sabe o que é viver na carne? Leia Gálatas capítulo 5, veja as obras da carne lá. Não vamos detalhar isto aqui. Este é o terceiro, último encontro, capítulo 25, Samuel morreu. Davi chama os seus homens e pede que eles cheguem à casa de Nabal.
No versículo 6, direis àquele próspero, 25:6, paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Resumindo, Davi diz aos seus homens, vão à casa de Nabal, ele era o homem mais rico daquela época, e digam a Nabal, o que é que você tem que pode dar aos meus homens? Eram 600 homens, alguma coisa, Davi estava vivendo no deserto, e Nabal responde no versículo 11, no versículo 10, respondeu Nabal no hebraico é homem-cão, homem-cão. Respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é Davi? Quem é Jesus, irmãos, para nós, no dia a dia? Quem é o Senhor? Jesus, para nós. Nabal diz, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homem que eu não sei de onde vem? Então, os homens de Davi não fazem nada com ele, porque Davi não mandou fazer, Davi deu uma ordem, vai lá e pergunta se ele tem algo para dar. Isso é discipulado. Quem quer ser discipulado tem que obedecer àquele a quem discipula, aquele que é o seu pastor. Vocês vão chamar o Guilherme de pastor agora, vocês vão obedecê-lo, senão não o chamem de pastor. Quando alguém me chama de pastor, eu pergunto, você vai me obedecer? Que é bíblico, em Hebreus, obedecei os vossos pastores. É bíblico. Eu não gosto disso, vem ao próximo culto com uma tesoura e corta o texto. Os homens de Davi podiam ter puxado a espada e acabado com a alegria de Nabal, né? 400 homens. Não fizeram. Voltaram para Davi. Davi diz, pega a espada, todo mundo, vamos lá, fazer esse cara ver quem ele é. Não ficará um homem da casa de Nabal. Um servo de Nabal que ouviu toda a história, corre para Abigail, esposa de Nabal, provavelmente foi casamento arranjado, porque ela era uma mulher sensata e formosa, e casou com um homem cão, então aquilo foi arranjado. Ninguém perguntou para ela, Abigail, quer casar com esse cara ali? Ela fazer assim, eu não, cruz credo. Às vezes parece que nós homens somos um pouco Nabal, né? Pela cultura masculina, né? Porque Nabal era duro. Nabal era duro para valer. Ele diz para Abigail, olha, o mal já está feito. Os homens de Davi vieram aqui, pediram ajuda, e o seu marido disse, não vou fazer nada por Davi. Então alguma coisa vai acontecer. Olha o versículo 18, 25, 18, de 1 Samuel. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, aqui dá 17 quilos mais ou menos, com cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Abigail tinha uma provisão guardada para a crise. Quando ela percebeu que a coisa ia pegar fogo, ela toma esta provisão. Os irmãos já pensaram 200 pães? Não era o pão francês da padaria, eram pães maiores. 200 pães. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Quantos pães você tem esta manhã? Você veio ao culto hoje com quantos pães? Lembra daquele pãozinho pequenininho que a gente usa nas festas para colocar alguma coisa dentro? Aquilo só dá para um. Acabou o pão. Você veio com um pãozinho daquele, então alguém que encosta em você não vai receber nada. Muito pouco. Você tem uma média, em Santos nós chamamos o pão francês de média. Quando cheguei aqui em Santo André, nós fomos no barateiro aqui atrás, e a Maria José pediu para a moça, eu quero 10 médias. Ela olhou para a Mazé assim, a Mazé estava com uma sacola. Onde a senhora vai pôr a média? Na sacola. Vai vazar tudo. Porque média aqui não é pão, média aqui é café com leite. Quantos pães você tem nesta manhã que você recebeu do Senhor? Abigail tinha 200 pães.
Abigail tinha provisão para aquela crise. Sabe, queridos, agora neste tempo, nós vamos precisar de gente como Abigail, que vem para o culto com provisão de Deus, para dar a sua provisão ao irmão que está em aperto, para dar a sua provisão ao irmão que está endividado emocionalmente, que está amargurado de espírito, alguém que está com a sua vida sem saber para onde vai, o que vai fazer com ela. Agora nós precisamos de homens e mulheres como Abigail, que têm uma grande provisão, que receberam de Deus e podem dá-la, e podem compartilhar esta provisão. Alguém que recebeu de Deus o pão e pode compartilhá-lo. Mas Abigail não faz somente isso. Se você ler todo o contexto, ela vai ao encontro de Davi com os jumentos todos carregados, e ela diz a Davi, no capítulo 25, 23, diz: Abigail apressou-se. Aliás, esse verbo apressar, em capítulo 25, sobre Abigail, aparece 4 vezes. Ela tem pressa para levar a provisão, ela tem pressa para encontrar com Davi, ela tem pressa para se prostrar diante de Davi. Nós vamos ver isso aqui. 4 vezes há uma urgência no coração desta mulher para obedecer a Deus. Ela diz a Davi, lançou-se aos seus pés, versículo 24: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail se apresenta como serva aqui, nesse capítulo, 14 vezes. Mas Abigail não tem culpa, ela não pecou. Não foi ela que disse aos homens de Davi: eu não tenho nada para dar a vocês. Foi o marido. O marido era insensato. Mas ela se humilha e ela diz a Davi: Davi, a culpa é minha, Senhor, o pecado é meu. A gente viu aqui o pastor Guilherme ler a carta do pastor André. Quantos de nós aqui teríamos que fazer uma carta dessa? Ah, não teria culto para ler tudo, hein? Eu teria que trazer a minha. Quantos de nós aqui, uma carta não seria suficiente? Teria que trazer um HD de 1 TB. E olha lá, hein? Abigail diz: Senhor, a culpa caia sobre mim. É interessante porque Abigail diz para Davi: Davi, não faça essa besteira de matar Nabal. Meu marido tem sido insensato. E ela fala com Davi, Davi diz: bendita és tu, mulher, eu não vou fazer isto. Ela disse: Davi, não se preocupe, a vingança pertence a Deus. É Deus quem vai cuidar disto. E ela volta para o seu marido, ela conta esse fato. Nabal fica mais endurecido e depois de 10 dias morre. Cuidado, hein, seu coração está duro esta manhã. 10 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é dia 20, dia 30. Amanhã é o dia da reforma protestante, não do Halloween. Conta aí. Davi não vai, ele diz que ela é bendita do Senhor. Davi a toma por mulher, e olha o que acontece para fechar o nosso tempo aqui. Versículo 41, quando ela recebe o convite de Davi, 25, 41. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Eis a tua serva. Ela não está falando: Davi, eu vou lavar os seus pés. Davi, eu vou lavar os pés dos teus criados. Está disposto nesta manhã a lavar os pés de algum irmão aqui? Então não vai embora rápido, ora com ele, ouve o coração dele, e não fala nada, ora. Se vai falar alguma coisa, cita a Bíblia. Aí eu penso: não pensa se não for bíblico. Eu acho, não ache, se o seu achômetro está fora da palavra. Abigail disse: eu vou lavar os pés dos servos de Davi. Você está pronto esta manhã? Está pronto cada culto a chegar aqui, trazer a sua bacia, a sua toalha,
e os seus elementos para ser alguém que vai fazer como Abigail. Estou pronta para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Amém, irmãos? Esse é um tempo de lava-pés, simbolicamente falando, né? O que acontece com aqueles homens que estão lá entre os valentes de Davi? Pelo menos 3 eu quero pontuar o que aconteceu. Eleazar, que nós lemos lá em 2 Crônicas, ele luta de tal maneira que a espada fica grudada na mão. Você não sabe se é a mão dele ou se é a espada. Você quer ser um valente de Davi? Grude a sua vida à palavra. Vá à palavra, a Cristo, que é o verbo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Apegue-se à palavra. Deixe que a palavra permeie a sua vida, a sua mente. Que quando alguém olhar para você, não sabe exatamente. Que estou vendo um discípulo de Cristo. Como os cristãos de Antioquia foram chamados de discípulos ali pela primeira vez, alguém que parece certamente com o Senhor, tem semelhança com ele. Então, como Eleazar, apegue-se à palavra, ele tem a sua mão atada à espada de tal maneira que não sabíamos o que era a mão e o que era a espada. Segundo homem ali, Sama. Eles estão fugindo, os israelitas, por causa dos filisteus. E Sama decide ficar num terreno onde tem uma plantação de lentilhas, o povo tem que se alimentar ali. E o texto de 2 Crônicas diz que Sama fica ali e luta sozinho. Eu não vou entregar este terreno. Esta herança eu não vou entregar. Ele luta pela herança que recebeu. Quero dizer uma coisa a vocês que são membros da primeira Igreja Batista de Santo André. Vocês receberam uma herança aqui do pastor Edson Queiroz. Os olhos do mundo estão nesta igreja, estão sobre vocês, para saber o que vai acontecer agora. Como vocês vão caminhar, como vocês vão tratar com a obra missionária, com os missionários, como vão cuidar deles, como vocês vão lidar com esta herança que receberam da parte do Senhor. Se vocês vão ficar e lutar, vamos lutar pela herança que Deus nos tem dado. Vamos levar esta igreja para avançar na obra missionária. Vamos desafiar outros a darem a sua vida a missões, a levar Davi como rei aos povos não alcançados do mundo. Então, Sama é este homem. Mas o texto de Crônicas fala também dos gaditas, que eram dos homens de Davi. E há 2 coisas na vida dos gaditas. Primeiro, eles tinham a face como a de leões, olhos como de leões. E já está provado que os leões têm sensibilidade na visão 6 vezes mais que qualquer homem. O que é que o texto está dizendo quando diz que os filhos de Gade, os gaditas, tinham a face de leão? Eles podiam ver muito mais. Foram treinados, equipados, discipulados, restaurados. Tinham olhos agora para ver a batalha espiritual. Meus irmãos, há um movimento de satanistas para parar esta igreja de Santo André. Há um movimento de satanistas, de gente do diabo. É o que eles estão fazendo nas igrejas que são usadas por Deus. Há igrejas aí que não causam nenhum impacto ao diabo, o diabo não precisa nem se preocupar com elas. Há um movimento para deter essa igreja, para parar a sua vida, para levá-lo a distrações, para envolver a sua mente com o que não convém, com o que não é santo, com o que não é puro, com o que não edifica, com o que não leva ao crescimento, à maturidade. Há um movimento. Eu não tenho tempo aqui para dar detalhes, provas, não de pessoas aqui, não de membros da igreja, não estou mencionando isso. Há um movimento de satanista contra a igreja de Cristo. E esta igreja é alvo pela herança recebida, pelo que ela tem feito, por onde chegou, até onde foi, a influência, o impacto. Alguns de vocês são novos aqui, não viram isso, como começou. Também os homens de Gade tinham pés como de gazelas,
ou de corça, eles podiam rapidamente se mover e podiam ser úteis na mão de Deus. Do que precisamos nesta manhã? Precisamos de homens e mulheres como os valentes de Davi. Gente que está pronta para dizer ao Senhor: Senhor, estou pronto para lavar os pés de quem é necessário fazer. Estou pronto para ter a minha mão apegada à espada do Senhor. Estou pronto para defender a herança que o Senhor tem nos dado. Estou pronto para ter olhos como os olhos de leões agora. E para ver onde está o perigo, onde Satanás está agindo, onde estão os demônios trabalhando, onde está a estratégia do diabo. Há uma promessa em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diabo pode, você pode lutar, principados e potestades, vocês podem agir, dominadores do mundo tenebroso, vocês podem arquitetar qualquer coisa. A palavra de Deus não volta atrás, a promessa está aqui, Deus está por trás da promessa, a Trindade está atrás da promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Houve um homem na história da igreja, ele estava estudando a Bíblia pela manhã e orando, e a esposa, alguém bateu a porta. A esposa foi atender, falou: querido, tem um homem aí com uma fisionomia horrível, estranha. Ele foi lá, abriu a porta. Ah, é você, diabo, tenho tanta coisa para fazer, deixa eu continuar estudando. É isso que o diabo precisa. Bíblia na mão, joelho no chão e pé na cara do cão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe a sua vida. Deus encha você com o Espírito Santo. Venha fogo do Senhor sobre a sua vida. Abra os seus olhos, corra como a corça, vá ao Senhor, lave os pés dos irmãos. Seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus vos abençoe.